Isaías 6, de 1 a 8. Vamos fazer essa leitura. Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa visão tem uma força muito grande. Ela fala dos adoradores, ela fala do Senhor, ela fala do culto, mas ela fala da missão de cada um carrega, cada um tem no seu coração, cada um recebe a proposta de Deus no seu coração para isso. Mas ela carrega um contexto, que é um contexto muito importante. Uzias foi um rei que fez muito por Israel. Ele trouxe a hegemonia para o povo, ele juntou muito Israel. Então, na história, Uzias teve uma proeminência muito grande. Uzias foi muito importante para esse contexto. Mas o que acontece é que, diante de uma morte tão importante, diante do que representaria o país ficar de cabeça para baixo, diante dos impactos que isso traria para o país, diante dos impactos que isso traria para o próprio profeta, ele diz: meus olhos são atraídos pelo Senhor. No meio disso tudo, no meio da confusão, no meio da morte de alguém com tanto impacto, os olhos do profeta são atraídos pelo Senhor. Essa é a primeira lição para a nossa vida. A visão traz para a gente entendimento no meio da confusão. Eu vou repetir. A visão traz para a gente entendimento no meio da confusão. Ver o Senhor era algo mais importante, mais esclarecedor, algo que ajustava as coisas de uma maneira impressionante, mesmo com a implicação política, mesmo com a implicação religiosa, mesmo com os problemas que eles iam enfrentar a partir da morte do rei Uzias. Ele viu o Senhor no seu trono, no seu alto e sublime trono. Lição para a nossa vida. Irmãos, por mais que as coisas nos surpreendam, por mais que os problemas cheguem, por mais que as coisas fiquem parecendo que estão de cabeça para baixo, nossos olhos devem ser atraídos pelo Senhor, que continua reinando no seu alto e sublime trono. A grande promessa é essa, de que em meio a todo o turbilhão, em meio à confusão, o Senhor está reinando no seu alto e sublime trono. Eu comecei aqui e a gente pediu oração pela vida da Lecia. Imagina a confusão que não está na cabeça da família hoje. Mas o que é preciso ouvir, o que é preciso enxergar no dia que a confusão chega? Conseguir ver a
presença do Senhor no seu alto e sublime trono. Quando coisas difíceis acontecem, a gente fica perguntando onde está Deus. Onde está Deus que não viu isso? Onde está Deus que permitiu que isso acontecesse? Onde Deus estava? E a resposta é essa: Deus estava no seu maravilhoso e sublime trono. Crer nisso é um desafio muito grande, é o que eu desejo para a sua vida. Que você veja o Senhor no seu trono. Você, no dia da sua angústia, você diga como Isaías disse: eu vi o Senhor. No dia da minha aflição, eu diga como disse Isaías: eu vi o Senhor. Eu falei isso na semana passada, nós temos amigos venezuelanos que estão visitando a igreja. Eu tive o cuidado de conversar com eles, liguei para o pastor de onde eles vieram, o missionário que os aproximou da igreja. Eles saíram da Venezuela numa crise terrível. E aí eles chegam no Brasil e encontram uma crise que parece irmã gêmea daquele que eles estavam vivendo na Venezuela. Dificuldade de emprego, dificuldade de moradia, dificuldade. E eles têm um garoto pequeno, e a gente se pergunta: aonde está o Senhor nessa história? O Senhor está reinando no seu sublime trono. O que a grande pergunta que a gente tem que se fazer não é onde está o Senhor. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é: onde está meu coração? Aonde estão meus olhos? No dia da aflição, os olhos do profeta, ele diz: eu vi o Senhor. Então, o que eu desejo para os meus irmãos que estão vivendo esse momento confuso na vida? Desejo que vocês vejam o Senhor no seu alto e sublime trono. Quando conseguimos ver o Senhor, a nossa vida arrebenta as algemas das circunstâncias. Quando a gente consegue ver o Senhor no meio da confusão da nossa vida, a nossa vida arrebenta as algemas da circunstância. Então, os nossos olhos, quando se mantêm com as suas certezas, vendo que onde o Senhor é, onde que o Senhor está e quem o Senhor é, essas certezas acalmam o nosso coração. O que eu desejo para você? Eu desejo que os seus olhos se acalmem, que eles se voltem para o Senhor. Eu desejo que o seu coração se acalme. O profeta consegue, no meio da confusão, ver. No meio da confusão, a gente tende a ficar cego. No meio da confusão, a gente tende a ficar confuso. Se você que já teve problemas com filho na rua, ou viveu alguma possibilidade de acidente, a gente perde o detalhe das coisas porque a gente fica cego. No meio da confusão a gente vê pouco. O que eu desejo para você? Eu desejo que no meio da confusão você veja o Senhor. E ele começa a trazer imagens aqui. Ele vê serafins que cobriam o rosto, cobriam os pés e voavam. Cá para nós, essa imagem não diz nada para a gente, porque cobrir, para nós, dá muito sentido de vergonha, né? Normalmente, as imagens, elas cobrem as partes genitálias, elas cobrem os seios. Essa é a ideia da palavra cobrir-se. Toda vez que a gente olha, mas os serafins, eles cobrem o rosto e eles cobrem os pés. Porque no Oriente, essas duas imagens, associadas até às próprias construções culticas, traduzem poder. Pés e rosto são objetos de poder. O que para a gente seria braço para a gente é objeto de poder. Quando a gente quer representar força, a gente escolhe braço. Quando eles querem representar força, eles escolhem pés. Então ele está dizendo aqui que os serafins interpretavam aquilo que criam. Eles cobriam o rosto e cobriam os pés. Ele está dizendo aqui
que na hora da tribulação, eu quero dizer para o Senhor que não há força em mim. Eu quero dizer que não há força em mim, por isso eu cubro o rosto e eu cubro os pés. No dia da angústia, eu quero dizer que não há nada em mim que me deixe seguro para enfrentar o que eu estou vivendo. E os serafins encenam essa ideia, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, dizendo assim: não há em mim força. Não há força nos médicos. Não há força nos tratamentos. Não há força. O que há força, toda a minha força está no Senhor. Eu quero dizer para você que não tem tido tantas oportunidades. Usei o exemplo deles que vieram à procura de oportunidade. A sua força está no Senhor. Essa é a grande promessa. A minha força, a tua força virá de mim. A tua força virá do meu trono. A tua força virá da direção que eu darei à tua vida. A tua força está no Senhor. Se a primeira palavra que a gente trouxe hoje é a palavra de contemplação, eu vi o Senhor, eu trago essa palavra para você. Eu desejo que no meio da confusão você veja o Senhor e você perceba que nada está fora do lugar, que Ele está no seu alto e sublime trono, que Ele está governando o país, que Ele está governando a história, que Ele está governando a cidade, que Ele está governando a falta de leitos, que Ele está governando absolutamente tudo, que Ele está governando a sua crise matrimonial, que Ele está governando essa crise com seu filho, que Ele está governando a sua falta de emprego, porque Ele continua no seu alto e sublime trono, mesmo quando Uzias morre. Primeira coisa para você levar para a sua vida, hein? O Senhor está governando. A segunda palavra que eu queria que você levasse para a sua vida é convicção. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele tira os olhos do que ele está vivendo, das perguntas que a morte do rei Uzias traria para o profeta, da pergunta que a morte do rei Uzias traria para a cidade, da pergunta que traria para o próprio Isaías, e os olhos dele vão no Senhor. Em dias assim, o que a gente precisa é convicção. Sem convicção, para enfrentar a vida, é absolutamente difícil. Isaías, no dia da confusão, diz assim: o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, eu vi o Senhor, e isso tinha a ver com ele. O Senhor, ele viu os serafins, e aquilo tinha uma mensagem para ele. Em outras palavras, eu não vou falar uma heresia não, mas eu queria que você entendesse. Isaías se vê dentro dos olhos de Deus. Porque às vezes a gente tem a tentação de ter apenas Deus dentro dos nossos olhos, que é maravilhoso, mas isso não nos basta. A gente precisa de convicção que a gente está dentro dos olhos de Deus. Isaías consegue ver o Senhor e consegue se ver dentro dos olhos dele. E quando isso acontece, o que Isaías faz? Ele diz assim: ai de mim. Ele diz que ele está perecendo. Ele olha para si e fala assim: eu tô errado. Eu estou com a vida confusa. Eu estou com a vida em absoluto erro. E a palavra que vem para a vida dele, e a palavra que deve chegar na sua vida, é essa, é confissão. Ele diz assim: eu tenho a consciência que eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Sabe qual é o problema de quem está vivendo uma tragédia familiar? É ter consciência de qual é o seu papel na tragédia. Sabe qual é o grande problema de quem está vivendo uma luta familiar? É não ter a consciência de olhar para si e ver qual é o seu papel e qual é o seu percentual de culpa naquilo. Isaías vive um momento tão maravilhoso que ele
consegue encarar o Senhor, entender que Ele está no alto sublime trono, encarar todo aquele ensaio, daquela imagem dos serafins, e ao mesmo tempo olhar para si. Seu casamento não vai para frente, seu casamento tem dado volta, a sua relação familiar tem sido horrível, porque você consegue olhar para o outro e o que o outro faz, você consegue olhar para o outro e o que o outro não faz, você consegue olhar para as faltas que carrega, que o outro proporciona, mas você não consegue olhar para você e dizer assim, ai de mim, porque só diz ai de mim quem consegue olhar para si, quem consegue olhar para si dentro da própria tragédia. Isaías vê aquilo tudo, mas ele consegue fazer aquela reflexão de quem olha para si. E o convite para que a sua vida seja absolutamente esclarecida, porque toda essa confusão fique mais clara, é conseguir fazer, ai de mim que tenho proporcionado que as coisas estejam no lugar que estão. Ai de mim que ajudei a empurrar esse carro ladeira abaixo. Ai de mim que tenho contribuído para que as coisas não cheguem ao lugar que deveriam estar. Essa incapacidade de olhar e fazer o ai de mim faz com que a gente rode e bote no outro a culpa. Porque a gente não consegue olhar e dizer o seguinte, ai de mim que sou um homem impuro, de lábios impuros, vivendo no meio de um povo impuro. É a sensação de que ele está impuro, que a boca está impura, que ele está no lugar errado e que ele está na companhia de pessoas erradas. Ou seja, ele é impuro, sabe que está fazendo coisa errada, sabe que da sua boca partem coisas erradas, sabe que ele está inserido no lugar errado e sabe que aquelas pessoas pactuam do mesmo erro. Isso parece a nossa família. Isso parece, muitas vezes, a nossa família. A gente errado, falando a coisa errada, do jeito errado, num grupo errado, se comportando do lugar, da maneira errada. Mas ele tem uma coisa que é maravilhosa, ele diz assim, ai de mim porque eu reconheço qual é a minha parcela nisso, ai de mim que participei para que isso desse errado, ai de mim. Queria te convidar para fazer esse movimento, para olhar para você e conseguir fazer um ai de mim, porque as coisas estão ruins. Estão ruins porque eu tenho lábios impuros, porque eu estou no lugar errado, porque eu estou do lado de pessoas erradas, porque eu estou fazendo escolhas erradas, porque em vez de eu estar no meio da minha família, no seio da minha família, eu estou inserido num grupo no qual eu não deveria estar. Ai de mim. E quando ele diz isso, o serafim vai lá e pega uma tenaz. Sabe o que é uma tenaz, Bia? Uma tenaz é um ferro quente. Sabe aquele de marcar boi? Ele pega um ferro quente e toca nos lábios do profeta. Preste atenção. Aquilo que parece que te toca para te ferir, te toca para te curar. Cá para nós, a imagem é aterrorizante. Um anjo que se afasta, na hora que você confessa que você está errado, na hora que você admite seu erro, o anjo se afasta e vai lá e pega uma tenaz pegando fogo, como aquela que marca um boi, e vai tocar. Eu acho que quando ele fosse se aproximando, meu sangue ia gelando, ao passo que o anjo vai se aproximando. Quem conhece Deus, quem sabe quem é Deus, sabe quando ele toca para o bem e não toca para o mal. Quem conhece Deus pode se assustar com seus métodos, mas acredita que quando ele toca para curar, ele não toca para ferir, ele não toca para queimar, ele não toca para esfolar o lábio, ele toca para curar o lábio, ele não toca para destruir, ele toca para ajudar, ele toca para construir, ele toca para fazer com que as coisas tomem novo rumo. Então você que hoje estranha tanto
tanto essa tenaz, você que hoje estranha tanto esse ferro em brasa é mandado por Deus para tocar teus lábios, e não é para te ferir. Ele é mandado para tocar os teus lábios e é para te curar. E é para tocar naquele lugar que você precisava tocar, ser tocado. Essa é a promessa de Deus. Eu sempre visitarei a sua vida para tocar no lugar onde você precisava ser tocado. Essa é a promessa de Deus para nós. Eu sempre irei na tua direção, mas não irei para te ferir. Irei para te curar. Irei para cicatrizar. Hoje, nós colecionamos tantas feridas abertas, que o que a gente precisa é um Deus que venha com a sua tenaz e toque a nossa ferida, não para ferir, mas para fechar. Não para ferir, mas para cicatrizar. E o texto se comunica com a gente, quando Isaías se vê a necessidade, vê onde ele precisa melhorar, e Deus sinaliza o toque. Deixa eu dizer uma coisa para você. É terrível uma pessoa que não sabe aonde precisa melhorar. Ele diz assim: eu preciso melhorar nos meus lábios. Ele tem consciência de onde ele precisa melhorar. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu preciso melhorar nisso. E é terrível quem não consegue se olhar e não sabe a área da vida que precisa melhorar. Ele diz claramente: eu preciso melhorar nos lábios. Eu preciso melhorar, sei lá, na companhia. Preciso melhorar. O convite que Deus está fazendo a você é: descubra aonde você precisa ser tocado por Deus. E diga isso para o Senhor. Tenha a capacidade de olhar para si e dizer: eu preciso ser tocado nessa área. A promessa de Deus para a sua vida é que o Senhor vai tocar precisamente aonde precisa ser tocado. Essa é a promessa de Deus para você. Os anjos continuam voando, os serafins continuam tocando, eles continuam se aproximando da gente, mas o que a gente não pode fazer é ficar com medo, como se estivesse com medo das ações de Deus. A gente não pode ter medo das ações de Deus, porque Deus voa sempre, Deus manda anjos sempre voando na nossa direção para o nosso bem. Creia nisso. E a outra palavra é vocação. Deus, nesse encontro com o profeta, nessa visão com o profeta tem tempo de olhar para o Senhor, o profeta tem tempo de olhar para si, mas o profeta tem tempo de olhar para a visão e para a missão e para a comissão. Em outras palavras, se você estava no culto domingo e no domingo anterior, eu falei que a gente é tocado por Deus para quê? Qual é o objetivo de nós sermos tocados por Deus? Eu sou tocado por Deus para fazer algo para Deus. Eu sou tocado por Deus para fazer algo na minha casa. Eu sou tocado por Deus para fazer algo na vida de alguém. Para isso eu sou tocado por Deus. Então, o toque, ele é irmão da comissão. Ele é irmão da vocação. O que é a vocação? É o chamado. E quando ele se sente chamado, ele diz assim: envia-me a mim. Você sabe o que significa isso? Que ninguém vai fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Aquela pessoa pode até ocupar o seu lugar, mas ela recebeu o chamado de Deus para aquilo, para tocar naquele, para desempenhar aquele papel. Mas ninguém vai fazer a obra que é só sua. A gente
dá muita atenção às necessidades e pouca atenção à prontidão. Eu estou muito necessitado, eu dou atenção às minhas necessidades, mas eu dou pouca atenção à minha prontidão. Deus, eu tenho me mostrado com tantas necessidades, mas eu sou uma pessoa com prontidão? Eu sou aquela pessoa que diz assim, conta comigo? Eu sou aquela pessoa que tem essa capacidade, esse vigor, essa coisa dentro de si? Será que eu sou assim? Não viva só das suas necessidades. Vasculhe a sua prontidão. O quanto disponível você é. O quanto disponível você se põe nas mãos do Senhor. Senhor, eis-me aqui. As minhas lutas são tuas lutas. As minhas marcas são tuas marcas. As minhas cicatrizes são tuas cicatrizes. Qual é a promessa de Deus para você? O que eu levo para casa? No dia da minha angústia, eu verei o Senhor. Qual é a outra promessa que eu levo para casa? No meio da confusão, até da perda de alguém, o Senhor continua no seu alto e sublime trono. Qual é a outra promessa que Deus tem para você? Eu vou ser tocado no lugar que eu preciso ser tocado. Eu não vou ter medo de Deus, porque Deus me prometeu que há de tocar em mim no lugar que eu preciso ser tocado. E outra coisa que Deus quer de você, que você não seja uma pessoa recheada de necessidades, mas tenha prontidão, vocação e convicção. Esse é o convite de Deus. Não adianta se ajoelhar no dia da tormenta. É bom se ajoelhar no dia da tormenta? É. Mas aquele canto onde você se ajoelhou essa semana, quanto tempo teve vazio? Aquele canto onde você se ajoelhou com a sua mulher essa semana, com seus filhos. Eu estou falando isso porque essa semana a gente se ajoelhou. A nossa família se ajoelhou e a gente clamou juntos. Eu, Alcine e Thalita. E quando eu estou pregando aqui, eu fiquei na mesma hora, porque eu acho que eu tenho essa vocação de me fazer perguntas, né? Aí eu me perguntei, quanto tempo aquele lugar ficou vazio? Qual foi a última vez que eu me ajoelhei? Eu me ajoelho nas minhas necessidades. Eu deveria me ajoelhar mais, aquele lugar devia estar mais ocupado pelos meus joelhos. Aquele canto que me fez ajoelhar devia estar mais frequentado pelos meus joelhos. A promessa de Deus para você é todas as vezes que você clamar ao Senhor, Ele virá com a sua tenaz e tocará a sua boca, e tocará seu coração, e tocará a sua família, e tocará a sua saúde, sempre na nossa direção, porque nós mantemos Deus dentro dos nossos olhos, mas nós somos mantidos dentro dos olhos de Deus. Maravilhoso quando nós conseguimos ver a Deus, mas maravilhoso também será olhar para os olhos de Deus e me ver dentro dos olhos de Deus. Isso é uma grande promessa. Creia nisso e viva uma vida melhor. Deus abençoe a sua vida.